Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos felizes e agradecidos porque estamos na Tua presença. E nesse momento, ó Deus, onde nós entramos até o Seu trono de graça através da oração, e temos a certeza que o Senhor está ouvindo o nosso clamor nesse momento. Suplicamos pela presença do Espírito Santo, que o próprio Jesus esteja aqui com cada um de nós, que o Deus Todo-Poderoso esteja aqui também, nesse momento, ungindo nós com o poder do Espírito Santo. E também nesse momento, ó Deus, entregamos em suas mãos o pastor, que vai abrir a Tua palavra, que vai fazer essa cerimônia. É uma cerimônia muito importante para cada um de nós, que somos Teus filhos, e que o Senhor nesse momento aceita, por favor, a nossa adoração ao Senhor. Suplicamos essas bênçãos agradecido, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Querido e eterno Pai que estás nos céus, nós agradecemos a Ti as bênçãos, a vida, e nós agradecemos a salvação em Cristo Jesus. Amém. Pedimos que o Teu Santo Espírito continue conosco nesse culto, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Se alguém ainda não fez o lava-pés, corre lá atrás e faz nessa introdução, tá bom? Dá tempo de você fazer o lava-pés. Quem já fez, participa daqui, bem tranquilo, tá? Sem correria, né? Então, o lava-pés é agora. Tem que ir lá atrás e participar do lava-pés, né? Enquanto quem não fez, vai lá, participa do lava-pés, a gente vai meditar um pouquinho na palavra de Deus, sabendo o quê, né? A Santa Ceia é uma instituição divina e é um ritual de salvação. Por que de salvação? Tem alguns rituais na igreja que são de salvação. Um deles é o batismo. A Bíblia diz, quem crer será salvo. Quando Jesus estava fazendo a cerimônia da ceia, que transformou em Santa Ceia, ele estava fazendo o lava-pés, lembram? Chega para Pedro, e Pedro diz assim, nunca me lavarás os pés. Lembram disso? Jesus, se eu não te lavar os pés, então, se não participar da Santa Ceia, não tem parte com Deus. Pesado, e por isso que o lava-pés é importante. É a preparação para participar da Santa Ceia. Se não lavar os pés, não está pronto para tomar a Santa Ceia. Por quê? Por quê, pastor? A única pessoa que poderia tomar Santa Ceia sem lavar os pés é o batizando, que saiu do tanque e vem cá tomar a Santa Ceia. Ele podia, porque lavou o pé, a mão, a cabeça, tudo, né? Mas nós precisamos lavar os pés para participar da Santa Ceia. O lava-pés é um mini batismo. Tá? Então, aqueles que precisam lavar os pés, eu acho que já saíram, né? Se não, você pode sair também. Queridos, algumas ilustrações para tentar terminar a Semana da Família, né? Que vai terminar que horas? Não, lá na pizzaria rural. Mas antes da pizzaria rural, às 17 horas, a renovação dos votos aqui, tá? Então, traga o esposo, né? Traga a esposa e vamos tentar renovar os nossos votos em um programa bem legal hoje às 17 horas, tá bom? Isso é importante. Quem não tem esposo, não tem esposa, venha, participa também, para dar volume e para ser gostoso, né? E eu agradeço a todos os que vieram
essas noites e valeu a pena. Lembrando algumas coisas, né? Para continuar casado, o que não pode faltar na família? Deus, amor, está tudo certo. União, perdão, respeito, companheirismo. Você sabe que se a gente fizer uma prova, a teoria a gente sabe bastante, né? A teoria a gente sabe bastante, né? Só falta agora a prática. Vocês lembram de um culto aqui que a gente pegou Mateus 18? Se você quiser pegar só para a gente relembrar. Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, eu queria revisar com vocês. Mateus 18, verso 21 e o verso 22. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas... Você já fez as contas? Quanto que dá? Eu preciso pegar uma caderneta e colocar o nome de uma pessoa em cada página e ir anotando ali. Quantas vezes o Clodoaldo pecou? Contra mim. A hora que der 490, fala, Clodoaldo, agora... O perdão coloca para trás tudo aquilo que foi feito. Tudo que está perdoado tem que tirar da lista. Vocês estão entendendo? Tudo que foi perdoado você tem que tirar da lista. Se você tirar da lista, quando vai chegar no 490? Nunca. Então, o que Jesus está querendo dizer para nós é o seguinte: se você perdoou, perdoou. E continue perdoando. Não é assim? Terminando esse episódio, Jesus conta uma história, uma parábola. Você sabe que parábola é uma história que pode ser verdadeira e pode ser inventada para ensinar uma lição. E nessa parábola, o empregado, o mordomo de um rei, devia para ele 10.000 talentos. E a gente fez naquele culto aqui as contas de 10.000 talentos. Se você olhar no final da tua Bíblia, um talento é 6.000 denários. E a gente fez as contas bem baixinho. Por R$100 a diária. Um denário é o salário de um trabalhador por um dia. A Leonilda, com certeza, dobraria esse valor, mas vamos colocar R$100 a diária. O que vocês acham? É bem baixinho, né? Então, um talento, 6.000 vezes 100. Esse empregado, esse servo, devia 10.000 talentos. São 10.000 vezes 6.000 vezes 100. Dá 6 bilhões de reais. E a gente fez as contas, pagando 100 mil reais por mês, esse empregado levaria 5.000 anos para pagar essa dívida, se não tivesse juros. Quem, antes de morar lá no céu, vive 5.000 anos? Quem consegue pagar 100 mil reais por mês? Acontece que esse servo foi perdoado pelo rei. O rei viu que ele não tinha condições. Então ele falou assim: não me deve mais nada, vá em paz.
Esse servo saiu e encontrou do outro lado da rua um conservo que devia para ele. Deixa eu até olhar aqui para não errar, né? 100 denários. Se fizermos as mesmas contas, que cada denário é um dia de serviço por R$100, esse conservo devia para ele R$10.000. Ele foi perdoado de uma dívida de 6 bilhões. O outro devia para ele 10.000. E ele agarrou e mandou para a cadeia para o outro pagar a conta. Fazendo isso, ele perdeu o perdão que tinha recebido. E ele mesmo foi para a cadeia. Pensa comigo, quanto Deus nos perdoou? Pouco ou bastante? Muito. Quanto a nossa família, alguém da nossa família, esposo, esposa, filho, pai, errou com a gente. Se a gente não perdoar, a gente perde o perdão que recebeu de Deus. Então, primeira lição desta manhã, nós precisamos perdoar para continuarmos recebendo o perdão e continuarmos na caminhada cristã. Abra a tua Bíblia agora em Tiago, capítulo 2, verso 23. Tiago, capítulo 2, verso 23. A minha Bíblia diz assim: e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Normalmente a gente lembra de Abraão como o pai da fé, mas aqui diz que Abraão foi amigo de Deus. O que é um amigo? Me ajude. Uma pessoa confiável. O que mais? Quase um irmão. Para todas as horas. Amigo o qual você conta as suas angústias, as suas alegrias, amigo o qual você abre o coração. É assim? Ellen White diz que a oração é falar com Deus, ou abrir o coração a Deus como um amigo. E eu queria ler para vocês Patriarcas e Profetas, página 82. Eu coloquei aqui para ser mais fácil para mim. E eu vou ler para vocês, olha que bonito que é essa descrição de Abraão. Abraão, o amigo de Deus, dá-nos um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda, junto construiu o altar, convocando todos os que faziam parte do seu acampamento para o sacrifício da manhã e da tarde. Quando a tenda era removida, o altar ficava. Nos anos subsequentes, houve entre os cananeus errantes que receberam instrução de Abraão. E quando quer que um desses vinha àquele altar, sabia quem havia estado ali. E depois de armar a tenda, reparava o altar e adorava o Deus
vivo. Olha que interessante. Abraão conseguiu ajudar até mesmo alguns dos cananeus a adorarem o Deus vivo. Mas ele fazia o culto de manhã e à tarde, com todos os que participavam do seu acampamento. E eu fico pensando, foi fácil para Abraão, né? O que vocês acham? Foi fácil ou não? Tinha pouca gente ou tinha bastante? Quantos? Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 14, verso 14. Gênesis 14, verso 14. Aqui em Gênesis 14 fala que Ló foi levado preso e alguém veio contar para Abraão que o seu sobrinho estava preso. No verso 14 diz assim: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Olha algumas descrições. Eram 318 que eram mais capazes. Então ele já deixou os ruins de briga ou de mira, não sei, em casa. Escolheu só 318. Dos que tinham nascido na casa dele, fora os que não nasceram na casa dele. Quantos empregados tinha Abraão? A gente não tem ideia, assim, da riqueza de Abraão, né? Você tem uma padaria, certo? Para dar café da manhã para 318, vai pouca comida ou vai bastante? Mas imagine que esses 318 seja só uma pequena parte do todo. O que vocês acham? A pessoa precisa ter muita riqueza só para dar de comer para tanta gente, né? Muita gente. Queridos, mas Abraão reunia todos eles, de manhã e à tarde. Para quê? Para quê? Para fazer o culto. Há pouco tempo atrás teve um Provai e Vede e eu achei bastante interessante. Um empresário adventista começou a ter lojas em várias cidades. E ele tinha uma regra para todas as lojas dele. Antes de abrir a porta, vocês fazem um culto, fazem oração e depois vocês abrem a loja. E um dia ele estava viajando e ele chegou nessa cidade e ficou esperando abrir a loja. E de repente o gerente abre a loja, tudo, e ele pensou, agora vai ter ou já teve o culto, não, mas ele estava ali e percebeu que não teve o culto. E no abrir a loja já chegaram os clientes, ou alguns clientes. E ele chamou o gerente e falou, feche a porta. Não, mas agora já tem gente. Feche a porta. Estou falando para você fechar a porta. Você não fez o culto. Como você abre uma loja sem pedir a bênção de Deus? E agora? Não, chama os clientes aqui. Olha, vocês vão dar uma licencinha para nós. Nós vamos fazer um culto, uma oração aqui. E depois vocês podem terminar de comprar. Pode ser? Pode. Fecharam a porta. Fizeram um rápido culto, fizeram uma oração. Falaram, agora você pode abrir. Chamou o gerente e falou, mais uma vez você está na rua. Queridos, como que nós,
queremos saúde familiar, como que nós queremos bênção familiar, se nós não começarmos o dia com Deus, com oração, com culto? Mateus capítulo 18, verso 20, diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. 2 é o casal, 3 é quando já tem filho. Se tiver 4 é porque tem 2 filhos. Mas pastor, eu preciso fazer o culto sozinho. Faça sozinho, não tem problema. Mas, se possível, reúna 2 ou 3. Queridos, precisamos colocar em prática o que diz Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. E quando a gente lê Mateus capítulo 6, lá tem vestuário, lá tem casa, lá tem o que a gente precisa, alimentação. Tudo isso vai ser dado por Deus, se a gente buscar Ele por primeiro. Pastor Júlio Silva uma vez falou uma frase e ficou marcada. Quando a gente é fiel para Deus, os problemas é Deus que tem que resolver. Agora, quando não somos fiéis para Deus, precisamos resolver os problemas sozinhos. Quem vocês acham que é mais fácil de resolver os problemas? Eu sozinho ou Deus resolver para mim? Gente, quando é difícil abrir uma porta, para Deus é fácil derrubar a parede. Quando para mim é difícil pagar uma conta, para Deus é fácil resolver de diversas formas. De diversas formas. Quando somos fiéis para Deus, o efeito dessa fidelidade vai além do que a gente imagina. Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 24. Vocês sabem que Josué foi o líder que substituiu Moisés. E Moisés conduziu o povo de Israel desde o Egito até pertinho de Canaã. E Josué teve que entrar com o povo em Canaã. Josué teve que liderar a tomada de Canaã. Mas agora ele estava com bastante idade. E então ele reúne todo o povo. E o verso 14 e o verso 15 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo o povo falou assim: longe de nós servir outros deuses. A gente quer servir quem? A Deus. Olha o verso 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel.
O efeito de Josué levar o povo para Deus fez com que eles servissem a Deus por muito tempo. Queridos, nós precisamos renovar o nosso compromisso de servir a Deus todos os dias de nossa vida, e que a nossa influência ajude outros a continuarem servindo após a gente deixar essa terra. Eu ainda espero deixar essa terra vivo para ir com Jesus. Daí, quem for junto, vai junto, né? E eu quero que vocês vão junto comigo. Queridos, é lá em casa, é lá na família. E às vezes é sozinho que a gente mostra a verdadeira fidelidade. Deus está esperando um povo. Deus está esperando cada um de nós preparados para subir para o céu. Preparados para subir para o céu. Duas coisas para a gente levar como lição de hoje. A primeira, perdão. Sem perdão não tem como viver junto, porque a gente erra. Nós somos falhos, você é falho, eu sou falho. E sem os outros nos perdoar, não tem como a gente viver junto. Se a gente não perdoar, não tem como viver junto. E segundo, sem buscar a Deus, nós não vamos ter as bênçãos prometidas. Sejamos amigos de Deus. Levemos um propósito hoje de ter o culto, de fazer o culto, de buscar a Deus cada dia. E Deus vai completar aquilo que a gente precisa. Amém? Vou pedir que as diaconisas ajudem a gente a participar da lavar as mãos ali por primeiro. Primeiro Coríntios 11, 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, naquela noite em que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos nos ajoelhar? Vou pedir que o Moacir ore pelo pão. Nosso amado Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome por estarmos aqui na tua santa casa, no teu santo dia e na certeza da tua santa presença. Estamos agora aqui com o símbolo do pão, corpo de Cristo, que a morte de Cristo na cruz do Calvário tenha valia em nossa vida. Que nós possamos perder a oportunidade de aceitar o Senhor diariamente, buscar o Senhor constantemente, que o Senhor seja o primeiro da nossa vida. Abençoe esse pão que vamos comer, que é o símbolo do corpo de Jesus. Em teu nome pedimos. Amém. Pedir que o Moacir e o Valdecir quebrem o pão, enquanto nós meditamos na palavra de Deus, que diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Gostaria que o Admir e o Sandro viessem aqui. Todos aqueles que lavaram os pés fiquem em pé. Vocês vão receber o pãozinho. Quem receber se assenta e espera sentado, para que depois que todos tiverem o pãozinho, nós possamos participar juntos. Aqueles que já receberem podem, com uma oração silenciosa, esperar todos. É um momento de reflexão, um momento de entrega a Deus, um momento de conserto, um momento que a gente pode pedir perdão, pedir força, pedir coragem, pedir que Deus nos ajude a melhorar aquilo que precisamos melhorar. Uma oração silenciosa, vamos participar todos juntos.
Amém. Pedir que o Valdeci leia 1 Coríntios 11, 25 e 26. Primeira Coríntios 11, versículos 25 e 26. Nos diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ficar de joelhos? Vamos pedir a bênção. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, e nesse momento, ó Deus, momentos sublimes, momentos essenciais em nossa vida, onde nós vamos fazer parte deste símbolo do vinho, simbolizando o sangue de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Por favor, Pai, aceita a nossa adoração ao Senhor. Suplicamos essas bênçãos agradecido no nome de Jesus. Amém. Aqueles que estão participando, fiquem em pé. Ao receber o suco de uva, novamente você se assenta, esperando que todos recebam para participarmos juntos. Isaías continua dizendo o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Queridos, Jesus sofreu calado para nos dar o perdão. Isaías 53 diz que não viram formosura nenhuma em Jesus. Mas eu pergunto, tem alguém mais bonito do que aquele que me salvou da morte eterna? Jesus é a pessoa mais linda do universo, porque o amor faz a pessoa ser linda. Ao participar desse suco de uva, que lembra muito fracamente o sacrifício de Jesus, que a gente possa sentir o amor de Jesus por nós. Ellen White, relatando isso, diz: gota a gota pendia-lhe das mãos e dos pés, dizendo: Deus é amor. Com uma oração silenciosa, vamos participar todos juntos.
Os diáconos vão recolher as tacinhas. Hoje, na renovação dos votos, pensem que vocês vão casar de novo. Tá? Então venham assim para o casamento. Tá? Como daqui alguns que moram do outro lado vão para a pizzaria rural, aqui tem sala, tem banheiro para vocês pôr uma roupa mais esportiva para ir para a pizzaria. Aqueles que querem ir mais light para a pizzaria, tá? Então tragam uma sacolinha com uma roupa, terminando o programa, que vai ser chique. Vai ser simples, mas marcante, gente. Porque o tema da nossa meia semana, como é que é mesmo? Compromisso precioso. A gente tem um compromisso, e esse compromisso é precioso. Então venham à tarde, 17 horas, né? E que Deus nos use como instrumentos seus. Amém? Santo Eterno Pai, nós queremos estar pertinho do Senhor. Queremos ser chamados de Teus amigos, de Teus filhos, de pessoas que Te buscam a cada dia e que se preparam para morar com o Senhor lá no céu. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu amor, nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos sustente com a Tua mão. Porque somos fracos e imperfeitos, mas nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos morar contigo no céu. Nós queremos as Tuas bênçãos sobre a nossa família. E para isso precisamos ajudar cada membro da nossa família a Te buscar cada dia. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática esse conselho. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver o hábito de perdoar como o Senhor nos perdoa. Não fazendo conta de quantas vezes alguém errou conosco, mas sim perdoando e esquecendo, colocando para trás. Senhor, que o Teu perdão, que a Tua graça abunde na vida de cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém e amém. Dá um abraço em alguém e diga assim: eu quero ver você no céu.